A trilogia analítica, ela trabalha com um tripé. Esse tripé, ele é constituído de 3 áreas do conhecimento. Eu vou determinar e denominar dessa forma que eu acredito que fique mais simples para o nosso entendimento. Então, ele une a ciência, a teologia e a filosofia. A cada dia que passa, é nítido e notório que muitas pessoas que militam, né, principalmente na área neurocientífica, estão tentando aproximar, né, aproximar a ciência, tá certo? Específica a ciência, a medicina, especificamente da filosofia. Tanto que existe a filosofia clínica, que era utilizada desde a Grécia Antiga para auxiliar as pessoas. Porque, na verdade, quando a gente faz uma análise, né, a terapia dialética, que é um processo específico, feito pela psicologia, pela psicanálise, né, que são outras ferramentas de intervenção, elas trabalham especificamente a dialética. E nesse processo, há a possibilidade do indivíduo tomar consciência das coisas, ou seja, adentrar, permear no inconsciente do indivíduo e fazer com que ele ressignifique, desconstrua. O termo desconstruir eu não considero como sendo um termo perfeito para explicar o que eu estou querendo dizer, mas ele pode te dar condições de pelo menos conectar as pontas, tá? Então, assim, existe a necessidade de desconstruir algumas coisas para que seja possível a ressignificação. Então, o ressignificar, ele compreende o aspecto da pessoa conseguir dar um significado diferente a um fato que ele tenha vivido. E esses fatos, porque normalmente é um trabalho da destraumatização, né? Nós temos que aprofundar, né, e adentrar ali no indivíduo, no inconsciente, para poder entender o que gerou, o que causou aquele trauma, a maneira com que ele lidou com aquilo, então circunstancialmente falando, e aí nós tentamos trabalhar nesse aspecto da ressignificação, que é dar um significado diferente. Bem, dentro do campo psicanalítico, que é o campo que eu milito há 20 anos, eu posso afirmar que eu já tive a oportunidade, o prazer de atender muitas pessoas, e não estou dizendo aqui que o meu trabalho é maravilhoso, então eu consegui, né, curar as pessoas, porque eu digo que a cura e a libertação são processos que dependem muito mais do paciente do que do profissional que está ali trabalhando com ele. Por quê? Porque tem que querer. Né? Então, normalmente, nós buscamos ajuda, principalmente essas ajudas que são as terapias dialéticas, quando a gente chega já num ponto onde já não tem mais o que fazer, é como se fosse a última saída. Né? E, infelizmente, quando você chega nesse ponto, é muito mais difícil você conseguir sair dessa areia movediça, mas é totalmente possível desde que a pessoa queira. Então, o querer é um poder, esse poder é um poder que está em nossas mentes, em nossas mãos. Né? Nossas mentes, nossos corações e nossas mãos. Então, tudo começa na seara do pensamento. O que significa isso? As minhas referências, ou seja, a minha consciência, ela constrói como se fosse um mapa. Eu digo assim, que a nossa consciência é como se ela fosse um guia, como se ela fosse um mapa. E a nossa consciência, ela é construída através das nossas vivências e das nossas experiências, da maneira com que a gente lida com as coisas, com a própria vida em si e com os outros, né? Então, a consciência, ela é algo que é construído. Eu acredito piamente e acredito no que eu estou dizendo em função do estudo, né, de uma área do conhecimento que se chama psicoembriologia, que é a vida antes do nascimento, que foi criada por um brasileiro, o Wilson Ribeiro, professor, foi meu professor, né, em memória a ele aqui, então que ele estuda, né, essa ciência aí, ela estuda a vida antes do nascimento, é uma coisa fantástica, muito interessante. Convido você, meu amigo, convido você, minha amiga, a pesquisar a respeito dessa ciência. Mas voltando. Quando a gente fala que nós construímos a nossa consciência não só a partir da convivência, mas também através de todos os processos da nossa vida. Tudo faz com que a gente ganhe uma nova consciência ou que a gente altere a nossa consciência, seja como for. E essa consciência, ela é como se fosse um guia. Então, quando você chega ali no seu GPS, vou fazer aqui uma analogia,
Você chega no teu GPS e você coloca ali que você está na rua tal e você quer ir para a rua tal, em tal bairro, tal CEP, seja qual for a ferramenta que você vai utilizar, e aí ele vai te mostrar ali os caminhos que a sua consciência conhece, tá certo? Porque muitas vezes você, por você não ter ainda vivido, experimentado, experienciado algumas questões, você não tem a ampliação desse mapa, então você vai pelo caminho que você conhece. Talvez seja mais longo, talvez seja um caminho mais sinuoso, mas é a única referência que você tem. Então a consciência também ela exige, né, referências. E ela se torna o nosso referencial. Então as pessoas, quanto menos consciência elas possuem, né, menor é o repertório delas, menor são as referências que ela tem. Por isso que nós temos que fazer de tudo para expandirmos a nossa consciência. Porque a consciência do homem ela é construída através dos conhecimentos, das vivências, das experiências. Aquilo que eu falo que o conhecimento é o cimento que preenche os alicerces da nossa consciência, isso é importante. Por quê? Porque nós vivemos num mundo repleto de informações. Informações. Só que para que nós consigamos transformar as informações em conhecimento, o que nós precisamos? Nós precisamos desenvolver o processamento disso, desde o discernimento até outras questões. Mas nós precisamos aprender a digerir, a separar o joio do trigo. Então nem toda informação ela é possível, né, passível de ser transformada em conhecimento. E quando você adquire o conhecimento, que é o cimento que preenche os alicerces da sua consciência, os seus alicerces vão se tornando mais resistentes, ou seja, você vai ampliando o seu mapa mental, consequentemente, mapa mental de uma forma aqui que eu estou querendo explicar e vocês vão entender, você vai ampliando a sua capacidade de percepção das coisas. Então você vai ser capaz de enfrentar os enfrentamentos da vida. Então é como se você colocasse ali no GPS uma rua e ele vai encontrar o melhor caminho, né? E não o caminho que você conhece, mas sim o melhor caminho. Isso é consciência. Então, há anos o ser humano tenta explicar a consciência e quando você analisa, eu não estou entrando na China porque eu nunca me especializei especificamente na filosofia chinesa, que muitos dizem, né, a oriental, ela é mais antiga do que a filosofia grega, mas quando você analisa profundamente as obras de todos os filósofos, principalmente eu vou colocar aqui os três, né, o Aristóteles, o Platão e o Sócrates, você percebe o quanto que eles estavam preocupados em ampliar a consciência deles e auxiliar as pessoas na ampliação da consciência delas, para que elas pudessem assim se libertarem dos grilhões da ignorância. Da ignorância é a falta do conhecimento, e o pior de todos os ignorantes é aquele que ignora a sua própria ignorância. E nós vivemos numa sociedade atroz, numa sociedade que faz de tudo para que o ser humano não amplie a sua consciência, não permitindo que o ser humano construa a sua própria consciência da maneira adequada. Por exemplo, nós não fomos educados no processo educacional tradicional a pensarmos por si mesmos. Então, nós não aprendemos a pensar por si. Nós aprendemos a pensar baseado no pensamento alheio. E quando eu penso no pensamento alheio, eu estou alheio ao meu próprio pensamento. Percebam que se você não pensa por si mesmo, você está alheio ao seu pensamento. E como que a gente aprende a pensar? Pensando? A gente aprende a pensar pensando, sim, mas para que nós possamos, para que nós sejamos capazes de pensar, de processar essas informações e transformar elas em conhecimento, e depois você tem a aplicação do conhecimento que faz com que você consiga alcançar a sabedoria. É quando você consegue ter um autocontrole, o autoconhecimento, autocontrole. Esse autocontrole não é que você controle todas as coisas, porque eu não acredito nesse controle total. Eu acredito na capacidade do ser humano de contornar as coisas. E, logicamente, que algumas ele acaba desenvolvendo a capacidade de ter esse, entre aspas, controle, porque nem tudo está sob o nosso controle. Mas é nesse processo de ampliação da consciência, onde nós estamos dispostos a pagar o preço e cumprir o prazo, e tem um detalhe importante. Nos meus 20 anos de carreira, o que eu percebo é que as pessoas têm medo de pensarem diferente das outras.
E quando você pensa diferente das outras, você não é aceito dentro de determinados meios. Então, nós vivemos ainda em tribos, só que na verdade o objetivo da sociedade é acabar com as tribos, é criar uma tribo única. Uma tribo onde todos pensem de igual forma, de igual maneira. E esse processo é o processo da massificação. Então, esse processo da massificação, onde o ser humano ele abre mão de desenvolver as suas capacidades, habilidades e competências, expandir a sua consciência, desenvolver a capacidade de pensar por si mesmo, desenvolver a criticidade, que também é uma capacidade importantíssima, que tem a ver com a nossa capacidade de discutir e muitas vezes até realmente realizar uma crítica, mas uma crítica racional, com embasamentos racionais, de uma maneira muito bem estruturada, coisa que isso não acontece na nossa sociedade. As pessoas são críticas, mas elas não têm embasamento, elas não têm conhecimento, elas não desenvolveram a criticidade, que é essa capacidade de criticar as coisas com conhecimento de causa. Então o que a gente assiste são pessoas muitas vezes criticando coisas que elas desconhecem. E como que você, como que eu, como que nós somos capazes de criticar algo que desconhecemos, ou que não conhecemos em profundidade? Percebam, esse é um ponto importante. E quando você assiste, por exemplo, aos jornais e por aí vai, e você lê as coisas que a sociedade nos oferece, ela não faz com que a gente desenvolva esse senso crítico, não estimula para que exista esse desenvolvimento. Ela faz com que você apenas reproduza aquilo que eles produziram. E se eles produziram, o objetivo foi fazer o quê? Massificar. Então aquilo que é projetado nos laboratórios, né, porque existem muitos laboratórios. Por exemplo, o marketing é um laboratório que cria, né, que cria as necessidades, os desejos, as vontades através das nossas fragilidades. Então eles precisam que nós, vamos falar assim, o marketing, as indústrias, as empresas, elas precisam, e os governos também precisam, que nós não pensemos. Eles precisam manter a população afastada da realidade, afastada do mundo real, afastada de fato. Então eles constroem, né, as suas propagandas, as suas estratégias. Realmente eu falo assim que o marketing é uma área criminosa, de certa forma, porque se você não dá à população a condição de ela criar, né, as ferramentas para se defender dos ataques que a sociedade produz, e produz realmente com o objetivo de fazer com que as pessoas consumam para que elas sejam aceitas, para que elas se sintam bem. Então, sabe aquela sociedade do consuma-se para ser consumido? Consuma para ser aceito? Consuma-se! Consuma-se para que você possa ser consumido pelos outros. E veja que essa consumação é um preço muito alto que o ser humano paga, porque ele abre mão especificamente do quê? Ele abre mão dele mesmo, da vida dele. Então ele vai construir uma vida pautada em irrealidade para que ele possa estar, né, incluído num determinado contexto social, etc. Então essa questão da desconstrução, né, eu falo que esse processo da desumanização do homem é um processo que vem ao longo, né, dos anos, mas que nos últimos, eu vou colocar nos últimos 10, 15 anos, isso se tornou algo assim realmente, na minha opinião, na minha humilde opinião, e é uma opinião técnica, nos últimos 15 anos isso piorou consideravelmente. Talvez não, certeza absoluta que nunca na história da humanidade nós tivemos acesso a tantas informações. Nunca foi tão rápido, né, esse processo comunicacional do ser humano. Então as redes sociais elas vieram para realmente manipular a mente do homem. A própria programação por trás, olha, veja só que o mundo virtual, né, o mundo irreal, o mundo surreal, esse mundo que faz com que as pessoas fiquem navegando, né, e eu falo assim, as pessoas quanto mais tempo elas estão navegando nas ondas da internet, elas estão à deriva. Quando você está lá nas ondas da internet, se você não está fazendo algo producente, você está à deriva. E esse tempo que você desperdiça, muitas pessoas ganham. Então, aquela história, né, aquela frase, aquela velha frase, time is money, que é uma frase do capitalismo, que tempo é dinheiro, time is money, time is life, tempo é vida. Porque nem todo o dinheiro do mundo é capaz de comprar mais tempo. Entendam isso.
Nem todo o dinheiro do mundo é capaz de comprar mais tempo. Então o tempo, ele é o quê? Ele é vida. E ninguém sabe quanto tempo ainda nos resta. E será que nós estamos preocupados com isso? Ou será que nós estamos preocupados em sermos aceitos, em ganharmos visibilidade, likes, etc., curtidas, compartilhamentos? Então esse engajamento social, virtual, social, ele realmente tem feito com que o ser humano se venda aos interesses, e nós estamos nos vendendo muito barato. Porque veja só, via de regra, aquilo que tem valor não tem preço. E aquilo que tem preço, via de regra, não tem valor. Valor é algo que vai muito além, né, do aspecto monetário, financeiro. E as pessoas hoje elas aprenderam a dar valor, entre aspas, às coisas. Então o ter, ele é muito mais importante nessa sociedade do que o ser. E se você não for, não adianta você ter. Porque você vai ter e não vai se ter. Você vai ter, mas você não vai se ter, você não vai ser. E se você não é quem você é, se você não consegue se transformar naquilo que você não está sendo nada. A crise de identidade da humanidade, ela se agrava cada dia mais. As pessoas, muitas vezes, elas não se dão conta de que elas estão interpretando papéis. E quando, em determinada, né, idade, muitas pessoas têm as crises de consciência, e essas crises de consciência elas são graves, aí a pessoa percebe que tudo aquilo que ela viveu, que tudo aquilo que ela construiu foi algo imaginário. Mas aí é que entra o X da questão. São vários, né? Eu falo que tem um abecedário das questões na sociedade. Então, não há uma construção, né, da nossa consciência de forma adequada, desde a educação primeira. Desde a educação primeira. Então, se nós analisarmos que antigamente, há muitos anos atrás, lá, vamos falar assim, no começo do processo de alfabetização, no começo do processo de educação, os alunos eles iam para a escola a partir dos 7 anos de idade. E a partir dali existia, no começo na Grécia, né, existia um enfoque muito maior no desenvolvimento não intelectual, mas sim no desenvolvimento físico. Por quê? Isso principalmente nas classes menos favorecidas. E isso tinha um objetivo, logicamente que sim. E ao longo do tempo isso foi mudando, mas hoje, há muitos anos, logicamente, que há muito tempo, a educação infantil ela é baseada especificamente na ludicidade, no lúdico. Eu não tenho nada contra o lúdico, desde que você tenha um equilíbrio. Porque não adianta você criar uma imaginação imaginária do impossível. E calma, é assim, por exemplo, quando é que nós vamos conseguir ter um diálogo entendível entre nós e os animais de forma entendível? Ou seja, você vai chegar no seu cachorro e o seu cachorro vai conversar com você de uma maneira com que você esteja ouvindo e os outros também do mesmo ambiente estejam ouvindo. Porque muitas vezes a gente cria uma certa sinergia, uma certa conexão com os animais e a gente consegue entender o que eles têm para dizer. Isso eu não discordo, isso eu concordo. Mas, por exemplo, você ter um contato com os animais, onde os animais vão falar, como nos desenhos, como nas histórias, etc. Será que isso é interessante para a mente do ser humano? Será que ali você não está colocando sementes que depois vão fazer com que esse ser humano acredite no inacreditável, aceite o inaceitável, tolere o intolerável e defenda o indefensável? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para analisar que esse simples fato que parece extremamente assim, puxa vida, é uma coisa, né, apenas uma brincadeira, mas por trás das brincadeiras a gente sabe que existe muita verdade. E a gente sabe que nesse processo de lavagem cerebral, de certa forma, que eu acredito, de certa maneira, que isso sirva especificamente para programar a mente do homem, é como se a mente do homem fosse um computador, como se fosse um software. Tanto é que a própria programação computacional, as redes computacionais, elas são muito semelhantes às nossas redes neurais. Então, será que nós não estamos sendo formatados de acordo com a conveniência, né? Com os interesses das minorias que estão por trás do poder, e aqui sem falar em teorias de conspiração, basta a gente usar a realidade como fonte.
né? Não precisa ir muito longe. Então o que eu gostaria é que cada um de vocês parasse um pouquinho para pensar em como que você aprendeu a pensar. E como que você pensa? Como é que você pensa no que você está pensando, no que você pensou, a respeito de qualquer coisa? Analise. O que levou você a pensar como você pensa com relação a qualquer aspecto da sua vida nesse momento? Então, o que levou fazer você a pensar? O que te levou a pensar como você está pensando? Quando você escuta alguém falando algo, você fala assim, por exemplo, você compra a ideia, né? Eu também penso igual. Você já parou para pensar se realmente você pensa igual e o porquê você pensa igual? Porque é complicado, né? A gente dizer que pensa, que nós muitas vezes dizemos para nós mesmos que pensamos como os outros pensam, mas será que nós pensamos? Será que nós pensamos nisso de maneira adequada? Será que nós aprofundamos de alguma forma nisso? Será que nós não estamos mantendo ou ficando somente no raso? Será que nós temos medo de nos aprofundarmos? Porque quando você se aprofunda, o aprofundamento não é uma forma de você se afogar. Na verdade, quando você se aprofunda, você sobe. O conhecimento, ele é o cimento que preenche os alicerces da nossa consciência. Ah, o professor, como é que eu faço então? Muitas vezes eu escuto isso, sou indagado pelos meus alunos, como que eu faço para aprender a pensar? Eu não tenho como te ensinar a pensar, porque se eu quiser te ensinar da maneira, né, com que eu penso, eu estaria te doutrinando. Então você vai ter que aprender a sua maneira de pensar. Então eu digo que eu parto de um princípio e de um pressuposto. É assim, para pensar, analisa, racionaliza tudo aquilo que você pensa, fala assim, puxa, por que eu penso assim? Será que eu penso assim porque os meus pais pensavam assim? Será que eu penso assim porque os meus amigos pensam assim? Será que eu realmente estou de acordo com esse pensamento que eu estou aqui tendo? Será que esse pensamento é meu? Será que esse aqui é um pensamento intruso? Como é que esse pensamento adentrou na minha mente? Como é que mas isso é uma viagem, você vai enlouquecer. Olha, o enlouquecedor é você não fazer isso. Enlouquecedor é você apenas ser um mero repetidor de pensamentos já pensados. Então, será que realmente você pensa no que você está pensando? Ou será que você está sendo levado a pensar como os outros querem que você pense? É um trocadilho, né? É como se fosse aqueles repentes, né? Que de repente nós vamos aqui fazer um repente. Será que você pensa como você pensa porque os outros querem que você pense como você está pensando? Ou será que você pensa no que você pensa porque você realmente pensa no que você está pensando? Então são coisas que nós deveríamos, no meu ponto de vista, nós teríamos que ter a obrigação de pensar dessa forma. Então não basta, como os 4 pilares da educação, aprender a aprender, aprender a ser, aprender a conviver e aprender a fazer. Vamos lá, aprender a fazer, aprender a conviver, aprender a ser e aprender a aprender. Será que só esses 4 pilares? Será que não seria importante um pilar do aprender a pensar? Será que não seria importante o aprender a desaprender? Porque quantas coisas que nós aprendemos de maneira errada e que deveríamos, né, desaprender para que a gente possa aprender coisas novas, coisas diferentes, coisas melhores. Às vezes nós temos que apagar alguma, não apagar porque não tem como apagar da memória, mas a gente tem como pegar e falar assim, puxa vida, isso aqui eu aprendi naquele momento, foi interessante, foi importante, mas hoje as coisas mudaram, então eu preciso evoluir. E a educação, ela parou no tempo e no espaço. Mas será que ela parou no tempo e no espaço por falta de interesse, né, de fazer com que ela evolua? Porque se a educação evoluir, aí a humanidade vai evoluir, e se a humanidade evoluir, ela não vai mais ser submissa, não vai ser mais passiva, não vai ser mais pacífica, não vai ser mais reativa? Será? Então, por isso que eu falo que nós necessitamos, a sociedade, aqui quando eu falo sociedade, eu não falo do Brasil, eu falo do mundo, nós precisamos de uma revolução real, de uma revolução, não a revolução com guerras, com destruições, porque a guerra atual ela é puramente mental. Meus amigos, minhas amigas, a guerra atual ela é puramente mental, mas os resultados são reais. São muito piores do que uma bomba, talvez, porque você consegue manipular as pessoas. O medo mata muito mais do que qualquer outra coisa. E o que a gente vê as pessoas amedrontadas, totalmente manipuladas, etc. Mas voltemos.
A revolução mais importante, e aqui eu faço aqui uma afirmação, como militante da área da educação, como profissional da área vamos falar assim, da área da saúde mental, da filosofia também, eu digo assim, com toda eu vou falar assim, com todas as minhas palavras, né, de maneira bem enfática, nós precisamos de uma revolução na consciência do homem. E para que exista essa revolução na consciência, será necessário uma revolução, preste atenção, será necessário uma revolução na educação. Mas para que exista a revolução na consciência, na educação, é necessário que exista, para que exista uma revolução na consciência, é necessário uma revolução na educação. E para que exista uma revolução na educação, é necessário uma revolução na consciência. Então veja que é uma condição sine qua non. Existe uma interdependência entre a revolução na educação e a revolução na consciência. Enquanto nós não tomarmos consciência, ou tomarmos consciência de fato, de que nós precisamos sim de uma revolução, e essa revolução, ela não é isso que a gente vê que o mercado oferece, é uma coisa muito mais profunda. Nós temos hoje a neurociência, que é uma ciência que estuda aprofundadamente os aspectos, né, da nossa mente, né, dos processos, de todos os processos que envolvem os processamentos, né, das informações, as transformações, né, as sinapses, etc., as construções, quais são as áreas do cérebro específicas que são trabalhadas quando você desenvolve A, B, C, D ou E. Então hoje nós temos uma vasta gama de informações, de conhecimentos que proporcionariam e proporcionam, se houver interesse por parte das pessoas, porque não podemos aguardar com que os governantes mudem a situação, porque eles não vão mudar, eles não querem alterar o status quo, a situação tal como ela se apresenta. Então quem tem que fazer essa revolução somos nós. E essa revolução ela é individual, intransferível, indivisível. E isso começa dentro de nós. Quando você não aceita as coisas como elas são, quando você questiona, puxa, peraí, deixa eu pensar nisso daqui melhor. Porque não se quer um povo questionador, quer um povo que tipo de povo? Né, que o sistema como um todo ele quer. Ele almeja um povo que abaixa a cabeça. Então, a doutrinação e a alienação são as duas principais ferramentas de controle das massas, a doutrinação e a alienação. E a gente já sabe, por A mais B, que uma coisa é religião, outra coisa é espiritualidade. A religiosidade e a espiritualidade são coisas totalmente distintas. E quando a gente começou no começo desse vídeo olha que coisa, né, totalmente fora do contexto. Mas quando nós demos início a esse vídeo, o que eu disse? A trilogia analítica, onde ela envolve a ciência, a filosofia e a teologia. Então são três coisas importantíssimas e que é totalmente possível você casá-las, é totalmente possível você criar uma harmonia entre essas três áreas específicas que são fundamentais para o nosso desenvolvimento e para a nossa evolução. E eu não acredito em seres evoluídos, acredito em seres em processo de evolução e acredito em seres em processo de involução. Não acredito numa terceira espécie de ser humano. Então, existem aqueles que estão lutando para evoluir e esses estão enfrentando de frente, esses estão sofrendo todas as pressões, etc., estão buscando, né, são os verdadeiros buscadores. Não buscam as dores, eles buscam meios de diminuir as dores. E tem aqueles que são os adoradores, né, e os amadores. E a vida não é para amadores nem para adoradores, a vida é para os enfrentadores. Então nós precisamos aprender a enfrentar as dores, enfrentar as adversidades, enfrentar de frente, sabe, sair desse polo passivo, essa passividade do ser humano, essa reatividade do ser humano, esse vitimismo do ser humano, ele é um projeto criado em laboratório, o laboratório que se chama sociedade. Basta vocês estudarem um pouquinho, e o que eu peço para os meus alunos encarecidamente é que eles não pensem como eu penso. Eu só peço para que eles pensem naquilo que eles estão pensando, para verificar se realmente aquilo que eles estão pensando é fruto do que eles pensam. Nem todo pensamento é fruto do nosso próprio pensamento, porque muitos pensamentos eles são frutos que foram, vamos dizer assim, foram frutos que
plantaram, vamos dizer, implantaram na nossa cabeça, né? Então nós temos que tomar muito, mas muito cuidado. O objetivo da filosofia é fazer com que o ser humano, o amor ao conhecimento, faz com que ele busque esse conhecimento, faz com que ele entenda e compreenda a importância do conhecimento no processo dele, no processo evolutivo, no processo formacional, no processo de construção dele. Então nós somos levados por correntes, por correntezas, para que nós nos afastemos de nós mesmos, para que nós nos afastemos da nossa verdadeira essência. E, consequentemente, quando nós nos afastamos da nossa verdadeira essência, o que acontece com a nossa vida? O que acontece com a nossa vida são as piores coisas possíveis, né? Nós vamos contaminar as nossas essências, vamos nos afastar de nós mesmos, vamos construir um personagem, vamos nos tornar aquilo que não somos para agradar os outros, para nos sentirmos pertencentes. Então, essa questão do afeto, eu digo que tanto o excesso quanto a falta de afeto afetam o ser humano de maneira extremamente negativa, tanto o excesso quanto a falta. Então, esse equilíbrio, o ser humano busca um equilíbrio, o que ele busca o equilíbrio é aquilo que é assim, é algo totalmente impossível de ser alcançado. O equilíbrio que o ser humano e que a sociedade vende, né, essa ideia, essa ilusão, e essas ilusões elas são vendidas e o ser humano compra porque lá atrás já foram plantadas as sementes, objetivando exatamente isso, para que ele se torne vulnerável, para que ele acredite no inacreditável, para que ele aceite o inaceitável, para que ele tolere o intolerável, para que ele defenda o intolerável. E quando a gente vê na nossa sociedade, em pleno século XXI, onde os seres humanos estão escravos mentalmente, a escravização, a guerra e a escravidão, elas são puramente mentais. E nós estamos nos tornando escravos de um sistema que opera, então é um sistema operacional que opera a nossa mente, que nos leva pelos piores caminhos possíveis. E se nós não desenvolvermos, né, a capacidade perceptiva, a capacidade analítica, a capacidade perceptiva, nós estaremos fadados ao fracasso. O fracasso não é a pobreza, né, é a pobreza de espírito que a gente vê nas pessoas. Tem muitas pessoas que conseguem, conquistam o sucesso, né, a fama, o reconhecimento, mas a pobreza de espírito delas é latente, é visível, é aparente. Então nós temos que tomar muito cuidado para que nós não nos transformemos naquilo que nós não somos para agradar os outros. Então toda vez que você agrada alguém, se desagradando, você se degrada. E se você se degrada, você se desgraça. E é muito interessante a gente assistir, né, essa sociedade, esse circo, na verdade, é um circo social, onde as pessoas estão a cada dia mais distantes da sua verdadeira essência. Elas nem sabem quem elas são para elas mesmas. Elas não foram capazes de construir a sua própria identidade. A construção da identidade é um processo onde você se identifica, ainda que existam gostos, etc., mas existe o processo da identificação. E esse processo, ele é extremamente delicado. Ele é extremamente delicado e, infelizmente, nós estamos nos identificando com coisas que não deveriam, né? Não vou dizer que não deveriam existir, porque senão aqui eu estaria sendo extremamente autoritário, mas eu penso que as pessoas deveriam parar para pensar. Eu só penso isso, eu não penso nada além disso. Então, eu só sei que nada sei, mas eu sei o que eu não sei. E sei também o que eu sei. E eu sei que eu sei muito menos daquilo que eu não sei. Então, por isso que quanto mais conhecimento você adquire, mais você percebe a necessidade de buscar mais conhecimento, a nossa pequenez, né, dentro desse contexto. Então, o conhecimento é o cimento que preenche os alicerces da nossa consciência. O conhecimento, ele é o único, é a única coisa que faz com que o ser humano realmente alcance a concretude. Então, essa falta de atitude da nossa parte, essa falta de comprometimento, essa falta de responsabilização, tudo isso acontece em função dos processos deseducacionais, processos doutrinários, processos de alienação que são oferecidos, né, pela sociedade. Veja que time is money, né? Time is life, como eu falo que tempo não é dinheiro, tempo é vida.
quando você não paga por um produto ou por um serviço, você está sendo o produto. E nesse mundo que nós vivemos, o teu tempo vale dinheiro para os outros. Só que esse tempo que você está desperdiçando, que é um tempo que você sequer sabe se você tem, na verdade você tinha até o momento que você desperdiçou ele, ele vale dinheiro para alguém. E nós não estamos dando valor ao tempo, não estamos dando valor a nós mesmos. Né? Não damos valor a nós, estamos valorizando coisas que não têm valor, coisas que têm preço, ou coisas que nem sequer nem valor nem preço, também tem isso. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque senão nós estaremos a cada dia, né, distanciados. Eu falo assim, acorda, se não acorda vai te enforcar a cada dia mais. Então a gente tem que tomar muito cuidado, mas é muito cuidado mesmo. Então eu gostaria que você parasse um pouquinho para pensar em como que você pensa, como é que você processa os teus pensamentos. Como é que você se identifica? Um pensamento pode vir através de um processo de identificação? Sim, mas de qualquer forma você deveria parar para pensar no porquê você pensa daquela forma, para que você construísse e ampliasse a sua consciência e realmente fosse capaz de pensar por si. E a gente não aprende a pensar por si da noite para o dia. É um processo. E todo processo tem começo, tem meio e tem fim. E a finalidade de aprender a pensar por si mesmo, ela tem como principal objetivo fazer com que você não seja refém dos outros, que você seja capaz de pensar por você mesmo, você seja capaz de tomar decisões baseadas, né, em fatos reais, onde você tem a capacidade de construir o teu pensamento e até mesmo desconstruir um pensamento, mas para isso você precisa buscar. Então, o enfrentador, né? Esse é o grande mote, é ser um enfrentador. Aquele que entende que para seguir em frente é somente enfrentando de frente. Então, cheio de trocadilhos, eu gostaria aqui de encerrar essa nossa conversa, esse nosso bate-papo de hoje. E se você gostou do conteúdo, eu te peço encarecidamente para que você compartilhe com as pessoas que você acredita que possam também se interessar por esse tipo de informação. Eu diria que nessas informações existem conhecimentos contidos, né? Contido, ou seja, está contido na informação o conhecimento, mas para isso você precisa desenvolver a sua capacidade de digerir essas informações, né, para que você possa transformá-las em conhecimento. Então agradeço pela tua atenção e a única coisa que eu te peço, não pense como eu penso, mas pense. Pense bem, pense melhor, pense mais. Tem que tomar cuidado com esse pense mais. E também tomar cuidado com essas autoajudas aí que dizem que a gente tem que aprender a não pensar. Porque se você aprender a não pensar, bem, é muito simples, é só você seguir fazendo o que você foi ensinado, né? Ou seja, você foi doutrinado, não vou dizer nem educado, porque aí seria uma coisa, uma afronte, né, ao processo educacional, o verdadeiro, mas você somente reproduz aquilo que os outros dizem sem muitas vezes fazer uma análise minuciosa e às vezes até, se necessário, ontológica daquilo para que você realmente não seja escravo dos pensamentos alheios. Lembre-se que a guerra atual ela é puramente mental, só que os resultados eles são reais. Pensa nisso.